a pandemia da Covid-19, a procura por acompanhamento psicológico disparou. Ansiedade, esgotamento ou depressão foram só alguns dos problemas que, a nível global, empurraram a população para o sofá dos terapeutas. Portugal, que nessa altura já tinha mais de 12% da população com diagnóstico de depressão crónica, o pior resultado da União Europeia, não foi exceção. Mas a limitação de deslocações, o medo do contacto físico e a generalização dos meios virtuais levaram a que muitos recorressem ao apoio de saúde mental à distância, através de consultas online, vencendo a resistência e a desconfiança de profissionais e pacientes. Na verdade, eu acho que era o desconhecido, não é? As pessoas não estavam adaptadas às novas tecnologias, não é? E como tudo o que é desconhecido, as pessoas resistem. Os profissionais, porque achavam que era difícil fazer as consultas online, habituados ao contacto presencial, achavam que iam ter menos sinais, né, da parte do paciente, uma vez que realmente é importante, os sinais do corpo perdem-se, não é? E achavam que havia realmente uma perda de qualidade no atendimento. As pessoas não viam a psicologia ainda no modo virtual. Longe de suspeitar a reviravolta que o mundo havia de dar em 2020, Cecília Almeida já preparava desde 2018 o lançamento da Mind First, uma plataforma que reúne psicólogos, psiquiatras e terapeutas para o atendimento exclusivamente online. Hoje, quase 5 anos depois, são 80 profissionais presentes em 34 países, em várias línguas, com mais de 1000 consultas por mês. O perfil do utilizador é o de um paciente jovem, com idade entre os 20 e os 40 anos, com um grau de literacia superior. Para a maioria, a terapia online ou presencial não é novidade. A psicoterapia é procurada por imensas questões diferentes, não é? Antigamente, quando se procurava um psicoterapeuta, eu acho que era, pelo menos eu recebia as pessoas quando estavam muito mal já, com uma grave depressão, um burnout gravíssimo. Agora não, as pessoas vão ao psicólogo porque querem conhecer-se melhor, querem decidir, saber se devem terminar a relação ou não, querem mudar de emprego, às vezes querem fazer um luto, às vezes têm insónia, mas outras vezes têm ansiedade, mas são coisas muito mais simples, não é? A terapia online democratizou o acesso à saúde mental. As consultas são mais baratas, os horários muito mais alargados e disponíveis até 24 horas por dia. Não há tempo perdido na deslocação e o local escolhido pode ser o sofá da sala do paciente, o seu escritório, um jardim ou até dentro do carro. E o estigma de procurar ajuda psicológica fica menor. O que ninguém vê, ninguém sabe. Mas nem tudo são aspectos positivos. Há vantagens e desvantagens, não é? A diferença é que é mais difícil às vezes ver a leitura dos sinais, não é? Porque não temos o corpo inteiro, não é? E podemos perder alguma informação. Eu acho que não temos a interação pessoal com a pessoa, na verdade, pode ser uma desvantagem. A Ordem dos Psicólogos Portugueses reconhece que 1 em cada 4 pessoas vive com problemas de saúde psicológica. Os motivos para pedir ajuda são muitos e cada vez mais diversificados, com um número claramente insuficiente de profissionais para as necessidades da população. A inteligência artificial encontrou uma oportunidade de negócio. Debaixo do chapéu da saúde mental e do autocuidado, as aplicações de acompanhamento emocional
emocional, de meditação ou de bem-estar surgiram quase tão depressa como a capacidade dos programadores dos modelos de linguagem de desenvolverem novos produtos. Mas, de acordo com o parecer da Ordem, estima-se que só 3 a 4% das aplicações sejam baseadas em evidências científicas. As aplicações em saúde têm crescido muito. Mas ao mesmo tempo é, por causa disso mesmo, uma preocupação. Em primeiro lugar, como tudo o que cresce rápido, não é? Cresce de uma forma desordenada e cresce de uma forma desregulada, não é? O que evidentemente é uma preocupação quando falamos de saúde. Quando é evidente que o princípio que orienta todas estas coisas é aquilo que podemos chamar o princípio da autonomia ou do respeito à autonomia. As pessoas são crescidas e, portanto, há informações básicas em relação a cada aplicação e, portanto, as pessoas utilizam aquilo que querem. Isso é evidente e é inultrapassável, não é? Mas a verdade é que o problema é depois vendermos as coisas, não é? Em termos de saúde, como se, de alguma maneira, para aquelas aplicações, sejam elas quais forem, resultassem de facto, não é? Em função das expectativas que as pessoas possam ter ou possam ter. Mas o que são, afinal, estas aplicações e como funcionam? São programas de computador baseados em inteligência artificial, capazes de alimentar uma conversa em tempo real com um utilizador humano, por texto ou por voz. O ChatGPT é o exemplo mais conhecido, mas há muitos mais. O OEBot, o Símbolo ou o AISA, vocacionados para a terapia e saúde mental, são dos mais conhecidos. Nem todos estão disponíveis em Portugal e desde abril até a Organização Mundial de Saúde tem a Sara, uma espécie de assistente virtual para aconselhamento personalizado. O utilizador descarrega a aplicação para o telemóvel e troca mensagens com o software. Do outro lado, pode até parecer uma pessoa que está a responder e a transmitir preocupação com o seu bem-estar emocional. Mas desengane-se, é mesmo apenas e só uma máquina. De facto, a aprendizagem automática, é uma das características que tem é ter a capacidade de aprender padrões. Potencialmente, depende, claro, das técnicas que forem usadas, mas sim, isso é uma das grandes vantagens da aprendizagem automática, essa capacidade de aprender padrões. Se as aplicações de apoio psicológico são úteis ou não, aí eu acho que só os profissionais formados, psicólogos, é que poderão avaliar, não é? E penso que terão de avaliar em cada caso, em cada máquina, se é útil ou não. Luís Correia é professor no Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e especialista em Machine Learning, a aprendizagem da máquina, ou seja, de que forma as respostas da aplicação evoluem à medida que o utilizador partilha mais informação com o programa e que os donos do software o atualizam com novo conhecimento. Admite que as aplicações são úteis em vários contextos, mas não acredita que vão substituir o terapeuta de carne e osso, pelo menos para já. Se tivermos uma máquina que vamos supor que é baseada num destes grandes modelos de linguagem, não é? O mais conhecido será, porventura, o ChatGPT. Nós podemos interagir com o ChatGPT sobre isto, sobre aquilo, sobre aquilo outro, e ele tem um conhecimento bastante grande, factos bastante grandes sobre e muito diversificado, não é? E é capaz de fazer algumas interpretações mais metafóricas, talvez, eventualmente, em algumas situações. E por isso é que eu estou a dizer, se um modelo destes for treinado para acompanhamento psicológico, em princípio ela tem uma capacidade um bocadinho maior, mas eu acho que ainda estamos longe de ter a capacidade generalizadora e de entendimento de um contexto mais global que terá um humano treinado, não é? Um profissional treinado. Para os especialistas, terapeutas e entusiastas da inteligência artificial, o chatbot tem aspectos positivos no tratamento e análise de dados, na descoberta de padrões de comportamento que podem indiciar, por exemplo, sinais de depressão e, em casos moderados, pode ajudar a aliviar sintomas. Mas a máquina não reconhece o contexto e não sabe quando está perante um caso grave. No entanto, algumas aplicações estão programadas para reconhecer
reconhecer discursos perigosos. Podem, por exemplo, acionar contactos de emergência em caso de um ataque de ansiedade ou cortar a interação quando o utilizador desabafa sobre tendências suicidas e recusar-se a alimentar a conversa. Para Miguel Ricou, há outras desvantagens. E o que me preocupa nestas coisas e também nessas outras atividades é que, evidentemente, como são coisas que depois, não é, as pessoas utilizam muitas vezes com menor espírito crítico, não é? Acabam por olhar para aquilo como algo que é um modelo daquilo que pode ou não pode funcionar. Quando as coisas depois começam a não funcionar e começam a não trazer resultados, as pessoas ficam do lado contrário, muito desiludidas e se calhar sem sentir que sem alternativas e mais uma vez depois viram isto para si próprio, para a sua incapacidade e para as suas dificuldades e para os seus problemas, quando falamos muitas vezes de pessoas que têm, não é, que estão numa fase vulnerável da sua vida e que evidentemente depois têm essa tendência depois também para se culpabilizar. O psicólogo aponta ainda que o chatbot não consegue identificar as subtilezas que tornam cada humano único. As pessoas são excepcionais. Um algoritmo nunca consegue substituir uma pessoa com quem eu consigo criar uma relação que é pessoal e que o meu papel fundamental como profissional é conseguir perceber o que é que esta pessoa tem de específico. Não é o que tem de normativo. Não é o que tem igual aos outros, é o que tem de diferente. Porque isso é que nos vai de facto ajudar e que traz a diferença para conseguir ajudar esta pessoa em específico. Assumidamente fã da interação humana, Luís Correia admite que temos tendência para humanizar as máquinas, o que pode acontecer durante a partilha de informação com o chatbot e o utilizador esquecer-se de que está a lidar com uma máquina desenvolvida para criar uma linguagem de empatia. O especialista em inteligência artificial reconhece que muitos limites da ética estão nas mãos dos donos dos programas, mas realça que cabe à sociedade civil legislar para evitar abusos. Que é evidente na interação de humanos com máquinas, quer chatbots, portanto, quer até robôs, por exemplo, ou até brinquedos que simulam entidades vivas, digamos assim, e em que as pessoas têm uma tendência muito forte, inata, diria eu, quase de antropomorfizar a máquina, ou seja, de ver na máquina uma entidade pensante, capaz de interagir com eles como se fosse um ser vivo, não é? Semelhante a outros. No entanto, há questões incontornáveis sobre a privacidade e a segurança na partilha dos dados online, seja com uma aplicação ou durante uma consulta numa plataforma. Sobretudo informação sensível sobre saúde mental. Luís Correia explica que, apesar dos proprietários destes programas revelarem muito pouco sobre as capacidades da máquina, estas são construídas para serem propositadamente limitadas e assim evitar que possam ser manipuladas pelo próprio utilizador ou por fontes externas. Em abstrato, sim. Na prática, eu acho que quem fornece essas máquinas evita fazer isso precisamente por aquilo que eu referi há pouco das tentativas de manipulação. Por exemplo, se eu souber que a Sofia está a utilizar uma máquina dessas e eu tenho alguma coisa contra si, eu posso tentar juntar uma equipa, muita gente, e cada um de nós simula mais não sei quantos utilizadores para interagir com a mesma máquina da Sofia e fazer com que ela tenha, numa situação que potencialmente poderá ser semelhante à sua, tenha um comportamento que não devia ter. E, portanto, e obviamente que se não há um controle de quem fabrica, quem suporta a máquina para que isso aconteça, são sujeitos a tentativas de manipulação. Por isso é que há muito cuidado em evitar que a aprendizagem seja feita através da interação de outros utilizadores, anónimos ou não é? Mas que é difícil controlar o que eles estão a fazer para evitar manipulações. Já a Cecília Almeida garante que as mesmas regras de confidencialidade valem no atendimento online ou presencial com um terapeuta e as consultas não são gravadas e não teme ser substituída por uma aplicação no telemóvel.
Segundo uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, há uma média global de 13 profissionais de saúde mental por cada 100 mil pessoas e a maioria não consegue aceder ao apoio de que precisa, um vazio que podia facilmente ser preenchido pela inteligência artificial. Mas mesmo os defensores da tecnologia apontam que, apesar de promissor, o futuro do tratamento psicológico não vai ditar a extinção da profissão de psicólogo ou psiquiatra, até porque os estudos realizados até à data revelam que o paciente ainda prefere o contacto com o humano em vez da máquina.